Martin Butzer, reformador de Estrasburgo. Nascido em 11 de novembro de 1491, na cidade de Sélestadt, na Alsácia, atual França, o jovem Butzer frequentou a escola latina de sua cidade, na qual recebeu influência humanista. Seu sobrenome, de grafia original alemã, Butzer, foi latinizado como Bucerus, de onde vem a substituição de TZ por C, sendo escrito então Busser. Apesar de seus pais mudarem para Estrasburgo quando ele ainda era criança, Butzer permaneceu em sua cidade natal com os avós, e assim, mais adiante, em 1506, por influência do avô, entra para o mosteiro dominicano da cidade. Butzer entra ali para o convento dominicano não por uma questão de fé, mas por uma questão de conveniência. Ele queria tanto agradar o seu avô, que queria isso para a vida do seu neto, e também queria um lugar onde ele pudesse estudar. Mais à frente ele vai dizer a respeito desse tempo que ele não entrou por fé, ele entrou por desejos, vontades pessoais. Depois de estudar 10 anos a doutrina dominicana, em 1515 ele vai a Heidelberg para continuar seus estudos. Em 1516 ele vai para Mainz, onde será ordenado sacerdote da Igreja Católica. Em 1517, ele retorna a Heidelberg já como um clérigo para obter o bacharelado em teologia, e será ali, nesta cidade, que sua vida mudará para sempre. Em 1517, Lutero, em Wittenberg, tinha sido já marcado pela doutrina que vai gerenciar, guiar a sua vida, que era a justificação pela fé. Ele pregava então a respeito disso na cidade de Wittenberg, e em 31 de outubro de 1517, ele vai dar um passo importante para isso. Para ele era um passo comum, era um passo pequeno, porque era uma coisa comum que ele sempre fazia, que era serviço do teólogo da época, que era o debate, que era colocar preposições para que pudessem ser debatidas dentro do meio acadêmico. Ele escreve 95 teses em latim, chamando os estudiosos para discussão. Mas há uma propagação daquilo que ele escreveu, as 95 teses, e ali dá início à reforma protestante, e aí ele vai ver que o pequeno passo para ele foi um grande passo para o nosso Deus, para que a reforma pudesse acontecer. Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, fazendo aquilo que era o seu trabalho como professor de teologia, colocou na porta da catedral 95 teses escritas em latim contra as indulgências que estavam sendo vendidas a troco de salvação, para chamar os teólogos ao debate. Por conta do avanço da imprensa na Europa, o escrito das 95 teses foi traduzido para o alemão comum e publicado em larga escala na Europa. Em abril de 1518, Lutero, que já estava ficando famoso por seu clamor ao retorno às Escrituras, foi convidado pela Universidade de Heidelberg para um debate. E é nesse momento que as histórias desses dois gigantes, Martim Lutero e Martin Butzer, se cruzam. Quando Lutero vai para Heidelberg, onde Butzer estudava, ele vai debater ali a respeito da teologia da glória e a teologia da cruz. Butzer vai ficar tão marcado a respeito daquilo que Lutero prega, que ele vai se converter naquele exato momento. Butzer vai dizer a respeito daquele dia que Martinho Lutero parecia o apóstolo Paulo pregando sobre a cruz, defendendo a cruz de Cristo, mostrando que somente pela cruz é possível alcançar o conhecimento de Deus e também a comunhão com o próprio Deus. O debate em questão era a contraposição entre a teologia da cruz, defendida por Lutero, e a teologia da glória, defendida pela Igreja. E ali em Heidelberg, então, Lutero destroça a teologia da glória, não a teologia da glória de Deus, mas era a teologia da glória do homem, onde era pregado que através da penitência, ou através do conhecimento filosófico, ou até mesmo do misticismo, poderiam se conhecer a Deus. Lutero vai bradar que não, que somente pela cruz de Cristo podemos alcançar o conhecimento pleno de Deus e a comunhão com Ele, por meio do sacrifício do seu Filho Jesus, ali naquela cruz. Desse momento em diante, ele se dedicou a estudar os escritos de Lutero. Por isso ficou conhecido na época como um luterano. Convertido ao movimento reformista, em 1521 é concedido a ele dispensa de seus votos dominicanos, estando livre para casar, o que ele faz sem demora, casando-se com Elizabeth Silberreisen, em 1522. Como ele já tinha uma bagagem teológica muito extensa, no mesmo ano foi convidado para ser pastor na cidade de Landstuhl. Esse reformador ele é bem pouco conhecido no Brasil.
Digo isso infelizmente porque ele foi um homem extremamente importante no período da Reforma, um homem corajoso, um homem pastoral. Por exemplo, ele casou 3 anos antes de Lutero. Na verdade, em 1522 ele já era um pastor reformado, né? Ele já tinha assumido uma igreja e ele foi considerado o grande pastor da Reforma, pastoreou Calvino, ajudou ali na Reforma da Inglaterra. Foi um homem muito influente no seu tempo. Ao começar a pregar as doutrinas reformistas, ele será excomungado e o conselho da cidade solicitou que ele deixasse a cidade. Foi nessa condição, como um sacerdote refugiado e excomungado, que Butzer chegou a Estrasburgo em 1523. Butzer, fugindo, queria ir a Wittenberg, mas com medo, ele para ali em Estrasburgo, onde vai ser a cidade dele, a cidade que ele vai pastorear. Primeiro ele é um refugiado, mas depois ele vai receber refugiados naquele lugar, uma cidade que é extremamente importante também para João Calvino, que vai se refugiar quando ele sai de Genebra, perseguido também, ele vai se refugiar na casa de Martin Butzer. Então uma cidade extremamente importante para a Reforma Protestante. Ele assume a Igreja Reformada de Estrasburgo. Sendo um exímio organizador, ele não apenas defendeu exegeticamente e com maestria as reformas, como também trabalhou teologicamente cada mudança litúrgica e organizacional em Estrasburgo. Por essa razão, seu conselho era muito requerido por aqueles que buscavam implantar um programa de reforma em suas igrejas. O Butzer se torna tão importante no período da Reforma Protestante que no encontro entre Martim Lutero e Ulrico Zwinglio para responder a respeito de questões da fé, Butzer vai ser o mediador, vai ser o pastor daquele momento que vai tentar conciliar os pensamentos de Martim Lutero e Ulrico Zwinglio, grandes reformadores daquele momento. Em 1º de outubro de 1529, na cidade de Marburg, na Alemanha, grandes nomes da Reforma se reuniram. Dentre eles, Martim Lutero, Ulrico Zwinglio, Andreas Osiander, Johannes Ecolampadius, Felipe Melanchthon e Martin Butzer. Haviam 15 pautas a serem discutidas. Os reformadores concordaram em 14 delas. Porém, na 15ª, que tratava da ceia do Senhor, para a tristeza de Butzer, que queria ver os reformadores caminharem em harmonia, houve discordância. Lutero mantém uma questão muito forte do catolicismo, sobretudo a questão da transubstanciação. Lutero não vai crer mais na transubstanciação, mas vai crer na consubstanciação, ou seja, era pão e vinho, mas junto com pão e vinho era o corpo e o sangue de Jesus. E isso vai dividir então Lutero e Ulrico Zwinglio, que acreditava que a ceia do Senhor era apenas um memorial. Então naquela mesa estava de cada lado ali Ulrico Zwinglio e Lutero expondo aquilo que eles pensavam a respeito do assunto da ceia. De um lado, um gritava: "Fazei isto em memória de mim", que era Ulrico Zwinglio, ou seja, um memorial. Do outro lado, Lutero respondia: "Isto é o meu corpo". E aí um dizia: "Isto é o meu corpo", o outro: "Fazei isto em memória de mim". Não teve acordo, os dois não chegaram em um consenso, e ali foi o último momento que Ulrico Zwinglio e Martim Lutero se encontram, os grandes reformadores daquele momento. Tempos depois, em 1538, com a reforma bem estabelecida em Estrasburgo, seria a sua vez de receber um refugiado. João Calvino, que havia sido expulso de Genebra juntamente com seu amigo Guilherme Farel, encontra refúgio na casa de Butzer. Calvino ficará em Estrasburgo até 1541, tendo tempo suficiente para estudar, ampliar a sua maior obra, Institutos da Religião Cristã, e se casar com Indelete de Boer. O tempo que João Calvino passou em Estrasburgo foi o melhor momento para ele. Foi um momento muito bom, maravilhoso, de descanso, onde ele se casou, aumentou a sua obra da Institutas da Religião Cristã, pastoreou uma igreja de 500 refugiados franceses. Foi um tempo de aprendizado aos pés de Martin Butzer. Se você pegar o consistório, o método de disciplina que João Calvino coloca lá em Genebra, você vai perceber que tem muito da teologia de Martin Butzer ali. Em 1541, a esposa de Butzer, Elisabeth, falece. Um ano após a morte de Elisabeth, Butzer se casa novamente com Wybrands Rosenblatt, com quem ficou casado até sua morte em 1521. Ao total, Butzer teve 11 filhos, porém apenas 2 sobreviveram, mostrando-nos que os grandes homens e mulheres da história também sofreram. Mas mesmo em meio a tanta dor, ele não deixou de fazer teologia.
Sua grande obra, Teologia Pastoral sobre o verdadeiro cuidado das almas, será de grande relevância para os reformadores de toda a Europa. O Martin Butzer escreve essa obra, Teologia Pastoral, que sem dúvida é um presente de Deus à Igreja. É uma obra que vai influenciar tanto João Calvino como Thomas Cranmer na Reforma da Inglaterra. O que ele tenta deixar claro aqui é que todo ministério deve ser organizado debaixo do próprio ministério de Jesus Cristo. É realmente uma teologia pastoral a respeito de como o pastor deve cuidar das ovelhas, afastar os lobos, consolar, exortar, edificar, disciplinar os irmãos. É uma obra que todo pastor deveria ler, Teologia Pastoral do Martin Butzer. Em 1548, Butzer enfrentava dificuldades em Estrasburgo e foi persuadido, sob coação, para assinar o provisório Augsburg, que impôs certas formas de culto católico. No entanto, ele continuou a promover reformas até que as autoridades da cidade obrigaram-o a sair. Butzer exilou-se na Inglaterra, que sob o reinado de Eduardo VI avançava as pautas reformistas. Butzer foi recebido ali na Inglaterra com honrarias. Ele foi extremamente importante na revisão do livro de oração comum, editado ali pelo Thomas Cranmer, e ele fica ali então até a sua morte. Foi um homem que marcou a história da reforma. Em 1551, em Cambridge, Inglaterra, aos 59 anos de idade, Butzer deixa essa morada terrestre para ser recebido na morada celestial, deixando-nos um grande legado de unidade e serviço pastoral à Igreja.